Fala aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sopro vital, sobre prana, sobre a energia que sustenta o plano material, o plano extrafísico, que envolve os corpos sutis que servem como veículo de manifestação da consciência. Na verdade, o prana ele está presente nos 4 primeiros envoltórios da consciência, tá? Ele só não está presente no Ananda Maya Kosha, que seria o si mesmo, né? O corpo de felicidade, o absoluto. Mas quando a gente fala de mundo material, quando a gente fala de plano astral, de plano mental, seja de plano mental inferior ou superior, como a teosofia e o ocultismo divide, o prana está presente. Para que tudo funcione, em certa medida, se exige um pouco de prana, tá? Mesmo nos planos mais sutis, tirando o plano da consciência suprema, o em si absoluto, o ser absoluto, onde não existe mais o ego, onde não existe mais a dicotomia, aí sim a gente não encontra o prana. Mas em todos os outros envoltórios a gente ainda encontra o prana, sim, tá? Só dando um exemplo, o primeiro corpo, segundo os hindus, é chamado de Annamaya Kosha, tá? Maya de ilusão, Kosha de corpo e Ana de alimento, tá? Então esse primeiro corpo, que é o corpo físico, ele é um corpo de alimento. Mas esse alimento, essa matéria em si, também necessita de prana. O prana é o veículo impulsionador, tá? Então, o corpo físico, o universo físico, tudo precisa de prana, em certa medida. O segundo corpo a gente chama de prana maya kosha. O prana maya kosha seria isso, o corpo de prana, de energia sutil. É o que a teosofia chama de corpo astral. E não só a teosofia, o ocultismo também, o esoterismo, diversas outras fraternidades espiritualistas vão se utilizar desse nome, corpo astral. Mais especificamente, se a gente parar um pouquinho para analisar, eu sei que eu vou falar de prana também, e das subdivisões do prana no corpo físico, das 5 formas que ele se apresenta, mas é legal a gente entender um pouquinho sobre os corpos sutis. Então, como eu falei, para os hindus, a consciência, o si mesmo, a essência, a consciência cósmica que subjaz atrás dessa grande cortina de ilusão na qual a gente se encontra, tá? Por mais que a ilusão seja real, a ilusão é uma ilusão. Ela é a pequena ponta do iceberg. Então, se ela tem alguma realidade, ela é apenas um pedacinho da realidade. E quando eu digo ilusão, é justamente por isso. As pessoas tomam aquilo como uma realidade absoluta, mas é apenas um pedaço. Então, quando a gente fala de prana, quando a gente fala de chakras, quando a gente fala de kundalini, quando a gente fala de expansão de consciência, de despertar da consciência, e o pessoal do bombeiro está treinando lá, escalando lá, vai sair no vídeo. O pessoal tá demais. Mas vamos lá então. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, despertar da consciência, é imprescindível que a gente compreenda que essa consciência se manifesta através de alguns veículos, através de alguns corpos. O que todo mundo conhece, tanto os materialistas, quanto os céticos, quanto as pessoas de uma forma geral que não se interessam por esse tema, elas têm noção que existe o corpo físico, seria o primeiro veículo, o primeiro corpo, tá? Mas como eu disse, a teosofia, né, bebendo da fonte do hinduísmo, das diversas manifestações religiosas e espirituais dos yogis, dos hindus, dos rishis da antiga Índia, do Tantra, do Hatha Yoga, do Raja Yoga, a teosofia criou uma nomenclatura própria, na verdade diversas nomenclaturas, mas no final, como eu sempre digo, seja na teosofia, no ocultismo, no Rosa Cruz, no tantrismo, no yoga de uma forma geral, no conhecimento védico dos Upanishads, tudo é uma expressão que leva para o mesmo fim ou para o mesmo início. Tá? Isso a gente vai falar de uma forma filosófica depois. O Vedanta, o Advaita Vedanta, mexe muito com a nossa mente, com o nosso ego, com o nosso eu, quando a gente se debruça sobre esses temas. Então, voltando um pouquinho a essa ideia de prana, essa ideia de corpos sutis,
A teosofia, por exemplo, ela divide em 7 corpos, como a maioria das fraternidades espiritualistas. Na teosofia, o primeiro é o corpo físico, depois é o corpo astral, depois é o corpo mental, que se divide em mental inferior e mental superior. O superior seria o corpo causal. Depois a gente encontra o corpo búdico, depois o corpo átmico e depois a mônada, que é o nome que a teosofia confeccionou para expressar o si mesmo, a consciência cósmica, o absoluto. Os hindus reduzem um pouquinho. Eles vão falar que o primeiro corpo é o Annamaya Kosha, o segundo corpo é o Pranamaya Kosha, o terceiro corpo é o Manomaya Kosha, que é o corpo mental, o quarto corpo é o Vijnanamaya Kosha e o quinto corpo é o Anandamaya Kosha. O Annamaya Kosha, como eu falei, ele é o corpo de alimento. Ele é produzido, ele é confeccionado com base no alimento, por mais que o prana esteja presente em tudo, em aspectos distintos. Mas é o primeiro corpo, se chama corpo de alimento, é o mundo físico que a gente vive, esse corpo aqui é denso, telúrico. O segundo é o corpo de prana, o terceiro, o Manomaya Kosha, é o corpo mental, um bicho me atacando aqui, natureza tem disso. É o corpo mental, e o quarto corpo, o Vijnanamaya Kosha, ele é aquele corpo que expressa o fator do eu, tá? É nele que a gente encontra o eu real, pelo menos uma primeira expressão do eu real. É sempre muito difícil compreender tudo isso, principalmente a gente que ainda não consegue chegar, que não consegue alcançar esses diversos estados de consciência, por mais que todos esses corpos estejam aqui agora. Quando eu falo com vocês, não estou com o corpo físico somente. Eu estou com o corpo astral, com o corpo mental, com o corpo búdico, com o corpo átmico, com o corpo causal. Causal, na verdade, é a nomenclatura que é do corpo mental superior. É porque tem outras fraternidades que colocam o corpo causal como sendo o corpo átmico. Então, como eu falei, tudo gira em torno de nomenclaturas com base em culturas e filosofias próprias, que no fim vai dar no mesmo. O que a gente tem que entender é que a gente é uma consciência que se expressa no mundo material através de veículos, de envoltórios. E normalmente a gente só percebe o corpo físico, a grande maioria das pessoas. A gente não percebe os corpos sutis. E é por isso que eu sempre digo que a meditação é uma ferramenta que pode te levar a um universo mais profundo dentro de si mesmo, tá? E pela meditação constante, pela meditação com entrega verdadeira, com devoção espiritual, não devoção a uma religião em si, mas a devoção à divindade cósmica que está fora e está dentro de você. A gente consegue perceber esses corpos sutis. E onde é que entra o prana em tudo isso? O prana está presente em todos os corpos. O prana está presente nessa árvore aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Isso aqui só existe porque existe prana. Aquele pico maravilhoso ali, o pico do papagaio, só existe porque existe prana. É claro que ele só existe porque existe a consciência suprema, a consciência cósmica, o Atman, segundo os hindus. Mas é o prana que manifesta esse mundo físico. Na verdade, o prana é como se fosse parte de uma grande sopa química, onde o si mesmo, onde a consciência cósmica se manifesta para produzir o mundo material, o mundo astral, o mundo mental, o mundo dos manas, o budi, o intelecto. Isso aí eu vou explicar um pouquinho depois. Então, olha só que maravilha, essa pedra, esse sol maravilhoso, tudo isso é expressão da consciência suprema. E o prana é uma espécie de argamassa que está em tudo. E eu não falei, né? Na natureza, por mais que o prana também tenha algumas subdivisões, aqui que maneiro, aqui. A pedra, vamos chamar isso aqui de penteado da pedra, olha só. Esse cabelinho lindo aqui, verdinho, uma espécie de musgo. Isso aqui é fantástico, olha que beleza. Então, quando a gente fala de prana, é importante que a gente compreenda que quando o prana ele é absorvido pelo nosso corpo,
ele se subdivide em diversos tipos de prana. Por exemplo, vou virar para cá para falar com vocês. Vamos lá. Quando a gente absorve o prana, principalmente com o auxílio do chakra anahata, que é o chakra que se situa na altura do coração, na altura da coluna vertebral correspondente ao coração, esse chakra ele é o chakra responsável pelo sistema cardiorrespiratório. E o prana que a gente absorve, ele entra pela respiração, ele entra pelo ar, ele entra pelo oxigênio. Então, nesse momento, o chakra anahata, o chakra cardíaco, ele é o chakra responsável pela captação de prana, pela entrada de ar, e depois esse prana ele é direcionado para a nossa corrente sanguínea, bombeado pelo coração, para todo o corpo, né? Então o prana vai na corrente sanguínea e também se dirige ao pulmão, tá? Só que esse prana ele não é só absorvido pelo oxigênio e pelo ar. Na verdade, a gente precisa de todos os 7 chakras principais, e não só os 7 chakras principais, na verdade, todos os microchakras, porque cada poro do nosso corpo é um microchakra. E cada microchakra absorve em certa medida uma pequena quantidade de prana, por mais que o prana principal seja absorvido pela respiração. E quando esse prana ele entra no nosso corpo físico, pelo oxigênio, pelo ar, ele alimenta o nosso corpo sutil, o nosso corpo astral, o que os hindus chamam de pranamaya kosha, o corpo de prana, e ali ele se subdivide em outros pranas. Por exemplo, o que a gente chama de prana, propriamente dito, ele fica na parte do coração e do pulmão, mais ou menos aqui, nessa altura. Ele é responsável pela absorção da energia. E esse prana ele é transmutado em apana, upana, samana e vyana, que são os outros pranas. Apana ele é um prana que se localiza do umbigo para baixo. Udana é do pescoço até o topo da cabeça. E samana ele é o prana que se localiza no umbigo. Cada um deles vai ter uma função específica, tá? Quando a gente fala de digestão, de fogo gástrico, de chakra manipura também, da relação com o chakra manipura, que é o chakra que se localiza na altura da coluna vertebral, correspondente à região do umbigo, a gente fala de samana, que é o prana da digestão. Quando a gente fala de apana, a gente fala do prana de excreção, responsável pela eliminação, seja de urina, seja de fezes, seja de suor, tá? Isso eu vou explicar depois no outro vídeo. Quando a gente fala do apana, a gente tem que falar automaticamente de prana, porque um representa o polo positivo e o outro negativo. Um representa a nadi, o canal energético ida, e o outro representa o canal energético pingala. E quando a gente consegue, de certa forma, frear o movimento, na verdade a gente consegue, por uma certa contração e pela própria vontade, movimentar e unir esses pranas e depois, de certa forma, freá-los, a gente meio que estimula o canal Sushumna a produzir, ou na verdade a acordar a energia serpentina que está adormecida, a energia Kundalini. Isso eu vou explicar um pouco depois. Mas a Kundalini ela pode ocorrer, ela pode despertar por diversos aspectos, por pranayamas, por asanas ou asanas, eu nunca lembro qual é a pronúncia correta, que são as posturas que o Hatha Yoga trabalha muito bem, com perfeição, outras escolas de yoga também, tá? Então, pela união de prana e apana, a gente consegue estimular a energia Kundalini para que ela acorde. Então, existem técnicas e movimentos para que essa energia desperte. Comigo, eu já contei em alguns vídeos minhas experiências com a Kundalini, desde os 18 anos, e ao longo desses anos ela se manifesta de diversas formas, pela meditação ou de maneira espontânea também. Eu não efetuei nenhum tipo de técnica, eu nem conhecia na época o prana no sentido desse desdobramento, dessa subdivisão de apana e do prana propriamente dito, tá? Foi de uma forma um pouco diferente, pela devoção e pela meditação frequente, tá? Mas só para fechar aqui, para não ficar muito longo o vídeo,
O que eu quero falar para vocês é isso. Tem até um bichinho aqui já pendurado no meu celular, não dá para ver. A minhoquinha aqui vai ter que cair, desculpa. Vou mostrar aqui para vocês um pouco. Quando a gente fala de prana, é isso aqui. Para que tudo isso aqui possa existir, a gente precisa de prana. A gente precisa de energia vital, de sopro vital. A gente precisa dessa grande sopa química espiritual, tá? Então, é por isso que eu sempre aconselho a todo mundo, se tiver um pouco de tempo, que a pessoa vá na natureza meditar, passear, contemplar a vida, porque tudo isso facilita a captação, a absorção de prana, que é de extrema importância para a saúde do corpo físico, para a saúde do corpo astral, do prana maya kosha, como os hindus chamam, que é o corpo de prana, o primeiro envoltório depois do corpo denso. Olha que beleza da vida aqui. Para que tudo isso exista, a gente precisa de prana. O prana está aqui em essência, em natura, nessas árvores, nessas folhas, porque elas não são como nós, que se movimentam e gastam energia à toa, trabalhando demais, comendo demais, se estressando demais. O prana está aqui, da melhor forma possível. Eu vou cortar aqui e vou continuar ali na frente, que eu quero mostrar uma árvore ali, que está repleta de prana, muito bonito. Quando a gente fala de prana, a gente fala de tudo isso aqui. Isso aqui é prana. Dessa energia vital, dessa energia primordial que compõe tudo isso. Quando a gente fala da divisão dos corpos sutis, tem algumas fraternidades que colocam o duplo etérico como um corpo sutil. Por mais que o corpo etérico também seja um veículo de manifestação, ele não é propriamente um corpo sutil, ele é mais um elo, ele é uma espécie de ligação entre o corpo físico e o corpo astral, tá? Tanto que quando a gente se desdobra, seja no corpo astral ou no duplo etérico, uma parte do duplo etérico permanece também no corpo físico, tá? E a quantidade de energia acumulada no duplo etérico que vai dizer se a nossa projeção será uma projeção sutil, que nos facilita, que nos propicia uma projeção em níveis, em camadas mais profundas, em camadas mais sutis, em planos mais sutis de consciência. Então, se a gente tiver com pouca energia acumulada no duplo etérico, a gente pode se desprender com muito mais facilidade. A gente pode efetuar uma projeção em níveis mais profundos das camadas astrais, por exemplo. Existem várias camadas astrais, normalmente subdividem em 7 camadas. E então a energia do duplo etérico, se estiver em excesso, se estiver acumulada, porque o duplo etérico está muito presente no corpo físico, ele está muito atrelado ao físico. A teosofia ela considera o duplo etérico como um corpo de ligação, mas algumas correntes colocam o duplo etérico como um corpo sutil também, não apenas como um elo, como uma ligação entre o físico e o astral. Então, para essas fraternidades, para essas correntes filosóficas espiritualistas, ficaria assim: corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior. Aí algumas colocam corpo búdico e corpo átmico, ou às vezes mudam o nome também. Como eu falei, hoje em dia tem muita gente criando muito nome aí à vontade. Não sou contra, não. Só é legal que a gente tente explicar um pouquinho de cada corpo com um pouquinho mais de clareza, com um pouquinho mais de exatidão, beleza? O espiritismo, por exemplo, ele faz uma divisão um pouco mais simples. Corpo físico, perispírito e espírito, tá? Seria basicamente isso. Se eu não me engano, os Rosa Cruzes também, eles dividem de uma forma um pouquinho mais pontual a conscienciologia. A divisão é corpo físico, corpo astral e corpo mental. Por mais que também se fale na projeciologia de corpo mental inferior e corpo mental superior,
Mas eu acho que o mais importante, além da gente decorar essas nomenclaturas, que além não, né, que eu acho que não tem necessidade, é legal a gente estudar para compreender que são veículos, que são corpos de manifestação da consciência e que todos eles, em certa medida, trabalham ainda com prana, em níveis mais sutis, claro, mas trabalham. Enquanto existir dualidade, enquanto existir dicotomia, existe prana. Tá? É claro que quando você está no corpo mental, você não apresenta forma. Então você pode falar, não tem forma de homem e de mulher, então não tem mais dicotomia. Tem dicotomia, mas não nesse nível tão rude, tão grosseiro que a gente está acostumado, nessa divisão básica de homem e mulher. Beleza? São outras subdivisões. O mental ainda tem um certo apego às emoções, à vida na Terra, aos desejos, não como no corpo astral, tá? Essa é uma teoria minha. E quando a gente fala de manifestação da consciência, não tem como a gente fugir, a gente tem que falar de chakra. E os 7 chakras principais, como eu já falei para vocês diversas vezes em outros vídeos, eles são principais porque eles são chakras que representam níveis de consciência, tá? Eles são centros de energia e transformação, mas além disso, acima disso, de uma forma muito mais importante, eles são centros de consciência. Cada chakra vibra, cada chakra atua num nível de consciência. Por exemplo, o chakra Muladhara, o chakra Swadhisthana e o chakra Manipura, eles se ligam muito mais à matéria do que o chakra Anahata, que é um chakra de ligação que, por mais que esteja na matéria, ele já faz a ponte com um plano mais sutil, com um plano mais etéreo, tá? Para quem não lembra, o chakra Muladhara, ele é de elemento terra, então ele é o mais ancorado à terra, ele é o chakra raiz. Até a palavra em si, se a gente pegar Muladhara e dividi-la no meio, Mula significa base e Adhara significa apoio. Base ou raiz, dá mais ou menos no mesmo. Então, é o chakra base, é o chakra raiz, é o chakra de apoio. Swadhisthana, ele seria o chakra mais ligado à fluidez, às paixões, à sensualidade. O elemento dele é a água, mas ele se liga muito à terra também. Ele é um chakra extremamente fluido e é nele que começa efetivamente esse processo de dicotomia, de dualidade. Porque no primeiro chakra a gente encontra um mundo muito ligado, uma consciência muito ligada à sobrevivência. Já no chakra Swadhisthana, não, a gente encontra uma consciência ligada ao outro, ligada ao sexo, ligada à dualidade, à sensualidade, aos prazeres. Tanto que o animal de poder desse chakra é o crocodilo. E o crocodilo, se a gente parar para pensar, ele tem alguns hábitos semelhantes aos dos humanos, aos nossos. Eles boiam, eles mergulham, eles em certa medida são ardilosos, muitas vezes fingem que não querem nada e quando você menos espera eles dão um bote, tá? No terceiro chakra, no chakra Manipura, a gente encontra o elemento fogo, que é um elemento que ele pode ser muito poderoso, o fogo pode te salvar, você pode se aquecer no fogo. Você vê que a humanidade conseguiu caminhar por causa do fogo, né? A descoberta do fogo, mas ao mesmo tempo ele pode ser extremamente perigoso. Se você não tomar cuidado com o fogo, você mesmo pode entrar em combustão. É um elemento bastante dual, beleza? A gente encontra no quarto chakra o chakra Anahata. O elemento dele é o ar, a gente pode dizer assim que é o elemento mais sutil desses elementos mais densos. O animal de poder, o varana desse chakra é o antílope, mais especificamente o antílope negro, tá? E ele exala um perfume da sua própria glândula, é até um perfume que muitas pessoas compram aí no dia a dia, se utilizam, mas ele não percebe que vem dele mesmo. E ele fica procurando esse perfume de um lado para o outro. É uma referência à espiritualidade no seu início, quando você começa a buscar a espiritualidade, seja em correntes religiosas, seja em fraternidades, então você não percebe que a espiritualidade está vindo de você mesmo. Você fica vagueando de um lado para o outro. Então, uma analogia bastante interessante. Então, os 3 primeiros chakras, eles são extremamente densos nesse sentido. O Anahata, ele faz a ponte, ele é uma espécie de ponto de convergência. E quando a gente fala de prana, o prana se manifesta em todos os chakras. O quinto chakra é o chakra Vishuddha, já falei também várias vezes, até
Um dos últimos vídeos que eu postei sobre chakra no meu canal foi sobre o chakra Vishuddha. Ele é um chakra de purificação. O elemento dele é o elemento Akasha, que a gente pode simbolizar como vazio ou como espaço, tá? O animal de poder dele é o elefante, e esse chakra ele representa um processo de compreensão mais profunda da realidade. É um chakra muito mais sutil. Depois dele a gente tem o Agnya Chakra, que é mais sutil ainda, e depois o chakra Sahasrara, que eu ainda vou falar com mais calma no canal, que esse aí às vezes nem é considerado chakra. Algumas correntes hindus nem consideram como chakra, porque ele é tão sutil, e a energia dele é a energia que a gente começa a entrar no mundo, né, no sentido de consciência da não dualidade. Tá? Quem já teve uma experiência, em certa medida, de expansão de consciência mais profunda, uma espécie de samadhi, mesmo que seja uma expansão de consciência nesse chakra, nos seus patamares iniciais, você vai notar, você vai perceber que é muito diferente de qualquer tipo de expansão de consciência e de despertar de consciência nos chakras inferiores e até no Agnya Chakra, tá bom? Então é isso, de uma forma geral. Eu queria falar do prana, acabei falando um pouquinho de tudo, e fica a dica, né? A importância do prana, a importância da captação do prana, do alinhamento energético. E como eu sempre digo, nada é mais importante que a meditação. Por mais que você faça a prática de yoga, dos bandhas que estimulam a Kundalini, vou falar um pouquinho sobre isso depois. Por mais que você tenha uma alimentação maravilhosa, você pode ser vegetariano, pode ser vegano, eu sou vegetariano há uns 20 anos, mas por experiência, o mais importante para que você consiga ter esses estágios de expansão de consciência, para que você consiga sentir a energia fluindo, manifestando, dominando, claro que de um jeito mais mundano. Não estou falando aqui que ninguém é mestre espiritual, nem vai ser do dia para a noite, mas para que você consiga ativar e sentir a energia dos chakras, é a meditação constante. Se não tem tempo, vai na hora do banho, vai na hora de fazer as necessidades. Quando eu era mais novo, eu não tinha tanto tempo para meditar, porque você é jovem, tem muita gente, muito amigo tocando a campainha, muita confusão. Então, o que eu fazia? Eu meditava 2 horas por dia durante, sei lá, dos meus 12 anos até eu casar, até pouco tempo, tomando banho. Claro que eu não ficava com a água aberta o tempo todo. No início eu até ficava, quando era mais jovem, mas é isso, você fica ali, depois você fecha, apaga a luz, se possível, para facilitar aquela introspecção, tá? Já falei, já saí do assunto aqui, como sempre, demais. Espero que vocês gostem, deixem nos comentários se o vídeo foi legal, se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, que eu vou ficar muito feliz em responder. Beleza, galera? Como eu sempre digo, meu muito obrigado e namastê.